Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o dorama A Herdeira. Ele não é exatamente o que eu esperava, mas é bom de uma forma diferente. Essa série traz um tom de suspense que vale muito a pena. E o melhor de tudo, ela é bem fechadinha com apenas uma temporada de 6 episódios. Então, se você quer mais informações sobre essa produção, saiba que aqui nesse vídeo eu faço 2 momentos. Uma primeira parte sem spoilers e um segundo momento onde eu trago um final explicado. Então, se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular diretamente para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui na tela. E vale lembrar também que se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não esquece, deixa o like agora no comecinho. Dito tudo isso, bora de conteúdo. Nessa trama, uma professora acadêmica descobre que herdou um cemitério de um tio que ela nem sabia da existência, já que o pai dela foi ausente por boa parte da vida dela. Inclusive, ele já até morreu. Com a notícia do falecimento desse tio desconhecido dela, do nada brota um cidadão alegando ser meio-irmão dela e por conta disso, ele também tem direito a essa baita herança que é o cemitério. Porém, o mais bizarro mesmo é que algumas mortes misteriosas que estão ligadas a essa professora começam a acontecer e ela fica muito atordoada. Além disso, temos 2 investigadores aqui tentando desvendar essas mortes misteriosas. Contudo, esses 2 cidadãos não se dão muito bem e isso acaba atrapalhando o rumo das investigações que não acontecem da melhor forma. E aí, será que esse cemitério esconde segredos? Qual o papel dele nessa história? Será que essa professora realmente tem alguma coisa a ver com essas mortes? Essas são algumas das perguntas que essa minissérie responde. Olha, pessoal, tenho que começar a análise avisando vocês que apesar desse dorama parecer que vai ter uma pegada sobrenatural, não é exatamente bem por aí. Sim, a trama traz alguns rituais, blefa muito bem com o sobrenatural, só que não é uma produção que finca de vez uma bandeira no terror. Essa história tá muito mais para uma produção que explora intrigas familiares e também acaba trazendo boas investigações policiais. Ou seja, não é porque o pontapé inicial dessa história é um cemitério que a trama acaba focando nos mortos. Na verdade, a narrativa foca unicamente nas ações de pessoas vivas. Aliás, eu tenho que comentar, porque eu sei que você que me assiste também tá pensando nisso. Que herança medonha, né? E olha, o tempo inteiro, enquanto eu assistia essa série, eu ficava me perguntando, será que todo esse esforço vale a pena por conta de um cemitério, gente? Sabe, não é uma mansão de luxo com 5 quartos, 5 banheiros, cinema privado e sauna. Não, repito, é um cemitério! Ok, em defesa dos personagens, realmente o pedaço de terra ali é generoso, mas continua sendo um cemitério. Aliás, a trama não é exatamente sobre o cemitério em questão, e sim sobre o que aquele cemitério representa para aquele povoado e também para a família desses 2 meios-irmãos. Afinal, aquele lugar tá ligado a segredos obscuros do passado. Apesar dessa herança peculiar, a série funciona muito bem e prende a nossa atenção de imediato, já que ela é muito dinâmica, porque muita coisa acontece em todos os episódios. E eu diria pra vocês também que a trama abraça os dramas pessoais dos 2 investigadores e também da professora, mas sem prolongar a trama desnecessariamente por conta disso. Perceptivelmente, a professora é uma mulher que não está vivendo o melhor momento de vida, já que o casamento dela tá ruindo e na faculdade ela não tem o reconhecimento que merece. Já os 2 investigadores estão com muita dificuldade para ficarem na mesma página e também existe um climinha bem tenso entre eles. E eu já aviso vocês, é um pouquinho difícil opinar acerca da relação desses 2 personagens, já
que existe muitas camadas por trás do que tá acontecendo com eles. Então, a trama foca bastante nas complexas relações entre os personagens e o cemitério é situado como um divisor de águas nas vidas dessas pessoas. Agora, comentando sobre as respostas que a história entrega, elas são satisfatórias e surgem no tempo certo, já que todo o episódio nos entrega alguma pequena respostinha sobre o que tá acontecendo ali. Já o final é bem redondinho e não deixa pontas soltas para uma continuação. Além disso, a narrativa traz uma atmosfera mais sombria em alguns momentos, o que colabora bastante para criar uma constante tensão. Já as atuações funcionam muito bem e eu curti bastante a atuação do trio de personagens que eu destaquei aqui na análise. Porém, gente, porém, eu tenho que reconhecer que não gostei muito da construção do meio-irmão da professora. Eu acho que não ficou muito claro quem ele realmente é, qual é a essência dele. E ele ganha um ar muito mais medonho do que realmente precisava ter ganhado nessa história. É um personagem que promete muito, parecia ter muito potencial, mas entrega pouco. No entanto, também não é algo que, meu Deus, atrapalha a experiência de quem assiste. É a minha percepção e talvez você, se já assistiu a série ou vai dar uma chance para ela, nem se incomode tanto com isso. E no geral, eu gostei bastante de A Herdeira. Eu tava com boas expectativas para ela e, felizmente, as expectativas foram atendidas. De uma forma diferente, mas foram. Esse dorama tem a duração que tinha que ter, 6 episódios, bem fechadinhos, bem redondinhos. Então, se você gosta de doramas de suspense, eu super te recomendo A Herdeira, porque eu acho que você vai sim gostar. É aquela minissérie perfeita para maratonar rapidinho, sem nem se dar conta. E se caso você pretende dar uma chance para ela, eu tenho que te avisar. Eu vou agora para a segunda parte do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada, já sabe, para você... beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você segue comigo, bora papear um pouquinho mais sobre A Herdeira. Bem, pessoal, bora lá. Por que que o senhorzinho, dono do cemitério, bateu as botas? Ou melhor, como que ele bateu as botas? Acontece que ele foi morrendo aos poucos, envenenado por talho. Já que o dono de uma grande construtora e também o prefeito daquela pequena região estavam querendo ele fora de cena, já que o senhorzinho, na visão deles, estava empatando o desenvolvimento daquela região, visto que aquela localidade recebe poucos turistas e a construtora tinha planos de construir um campo de golfe ali, o que possivelmente iria atrair um maior fluxo de visitantes. Para isso, muitas terras foram adquiridas, mas o senhorzinho se negava a vender seu cemitério. Por isso, a dupla de interesseiros trataram de dar um fim ao velhinho, envenenando ele discretamente. E quem matou o restante dos personagens dessa série? A resposta para isso é bem simples, mas ela demorou bastante para aparecer. A responsável por tudo isso era a irmã daquele velhinho, que também era uma senhorinha. E ela fez uma matança na história apenas porque queria proteger o filho dela. E também queria garantir que nenhum urubu iria querer as terras dele. Terras que ela acreditava serem dele por direito, ou seja, o cemitério. E a gente bem sabe que, por exemplo, o marido da Yusuha, a professora, esse cara bem que queria sim uma parte dessa herança da mulher. Ele queria o divórcio dela. Sim, ele queria se divorciar dela também. Mas antes, ele queria garantir que ela iria dividir com ele aquela terra, né? Aquele cemitério. Afinal, valia alguma coisa. O Yoho, o filho dessa senhorinha, tinha alguma culpa no cartório? A série faz muito mistério em torno dele. E eu até suspeito que sim, possivelmente ele sabia que a mãe dele estava matando algumas pessoas por aí. Eu tenho minhas suspeitas. Mas isso não fica esclarecido pra gente na trama. Mas a maior culpa que ele tem aí, né, dentro dessa série,
é ser fruto de um incesto, já que a mãe e o pai dele eram irmãos. Babado. Quando essa mulher ficou grávida dele, o pai dele era casado ainda com a mãe da Yusuha. Então, os dois irmãos decidiram fugir juntos para garantir que teriam uma vida juntos e também para garantir que o filho deles, o fruto desse incesto, não fosse sofrer julgamentos. Para disfarçar o incesto, a criança não levou o sobrenome da família e, em determinado momento, para proteger o filho, a mulher decidiu se esconder com ele num templo xamã. Após uns anos, o menininho foi morar com o pai e não ficou muito claro na trama se a mãe foi ou não morar com eles. Mas fato é, anos após a morte do irmão dela e amado dela também, ela decidiu conversar com aquele outro irmão que herdou o cemitério da família deles. Por quê? Ela queria garantir que esse cemitério fosse para o filho dela, exatamente como uma herança de família, já que originalmente esse cemitério iria justamente para o irmão que acabou sendo o pai do filho dela. E por conta, desse vucu-vucu aí meio nojento, acabou que o cemitério foi para um outro irmão. Logo, na cabeça dela, por direito, o cemitério deveria ir para o Yuho. E ele ficando com o cemitério da família, finalmente ele poderia se sentir parte daquela família, já que ele foi excluído, Ou seja, na verdade, não se tratava do cemitério ir para as mãos dele, e sim o cemitério ir para as mãos de alguém que teve até mesmo o sobrenome da família negado. Bem, como a gente confere no final, a senhorinha mãe dele escolheu morrer queimada para não ser presa por conta daquelas mortes, E também para não acabar incriminando o filho dela de alguma forma. Já que na minha visão, ele sabia que a mãe estava fazendo algumas maldades aí. Mas antes de morrer, ela salvou a vida do Yoho e de tabela da sobrinha, por conta de uma situação que a própria protagonista criou com um golpista que queria que ela comprasse um prédio decadente dele. Por fim, a professora abriu um ateliê de arte e parece ter abandonado a universidade. Já o meio-irmão dela decidiu não relatar que foi sequestrado, o que acabou inocentando ela. Eles não se tornaram besties, mas também não estão em pé de guerra mais. E por hora decidiram que não irão fazer nada com o cemitério, vão deixar ele paradinho lá. Já as cinzas da mãe dele foram enterradas ao lado das cinzas do pai dele, ou seja, irmão e grande amor da vida dela. E quanto aos dois detetives, o Capitão Park, levou um tiro na outra perna, ou seja, a perna que ele não mancava, e agora o homem possivelmente vai ter dificuldade para andar com ambas as pernas. Já o Choi finalmente foi visitar o filho dele na prisão. E eu acredito que cabe aqui um pequeno momento do vídeo para explicar o que aconteceu entre esses dois detetives. O Park e o Choi eram amigos e colegas, mas no passado, o Choi chegou tarde do trabalho em casa e descobriu que a esposa morreu com um choque hipoglicêmico. No entanto, o filho do casal estava em casa, mas de fone de ouvido, e por conta disso não conseguiu socorrer a mãe a tempo de salvá-la. E naquele dia, o Choi foi muito duro com o filho, o que levou o adolescente a guardar rancor dele. Até que um dia, esse guri foi desafiado por alguns colegas da escola a machucar o próprio pai e esfaqueá-lo. Porém, por ironia do destino, quem foi ao encontro dele foi o Park. E com isso, o Park, no lugar do colega, foi esfaqueado e acabou ficando com uma das pernas comprometida. E vale mencionar que isso acabou afetando a autoestima dele, afetando o trabalho dele e também o casamento dele. Já o Choi, por sua vez, não se perdoou por tudo isso, por ter sentido que estragou a vida do filho, que depois foi preso por ter machucado o Park, também sente que estragou a vida do Park de alguma forma. Com isso, os dois personagens se distanciaram. E somado a isso, o Park também se sentia uma fraude. Mas, ao final, dá a entender que eles perceberam que são duas almas perdidas que precisam se apoiar. É isso, pessoal. Você tem alguma dúvida ainda? Se sim, deixa aqui nos comentários. Me conta também o que você achou de A Herdeira. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like e beijinhos e tchau, tchau!